Você escreveu sobre o pensamento de Vítor Raúl Haya de la Torre. Você acredita que alguém entre os que nos assistem sabe quem foi Haya de la Torre? Não. E por que você escreve para você mesmo? Porque eu precisava conhecer o pensamento de alguém que eu chamei de revolucionário da ordem. É um homem que quer fazer uma revolução sem cortar os vínculos com o passado. No caso do Haya de la Torre, o que ele queria? Ele queria que você primeiro respeitasse o índio, mudou depois, digamos assim, o enfoque, deixou de ser concreto para ser um mito, mas que você respeitasse, digamos, a cultura incaica. Que você respeitasse, digamos assim, que você não transpusesse o marxismo como uma coisa acabada para a América Latina, que a América indígena, que era uma coisa inteiramente diferente da Europa onde ele nasceu. E você fizesse as transformações necessárias, que são necessárias. Bom, tudo bem, isso não é um revolucionário. Não, ele não é um revolucionário. Não é um revolucionário. Agora, Brasil, um país subordinado ao capital financeiro internacional, dá para sair disso sem um grande projeto nacional? Eu me pergunto se dá para sair disso sem um grande caudilho. Verdade? Ainda? Verdade. Ainda? Mas por quê? Veja ainda? Bem, mas um grande caudilho... Voltamos a quem? Você pega, você teve alguns grandes caudilhos desse país. O primeiro grande caudilho foi Dom Pedro I. Foi Dom Pedro I que com 24 anos fez uma constituição que durou 50 e fez um império que existe até hoje. Né? Essa terra imensa foi ele que fez. Eu diria que o segundo grande caudilho foi o general Góes Monteiro, que... coronel, liderou uma revolução, foi promovido a general, pôs os tenentes no seu lugar, levou o Getúlio a dar o golpe de Estado de 37, depois o Getúlio em 45. Sem bebida nenhuma, Góes Monteiro. Eu não diria tanto, mas... eu não diria tanto. O outro grande caudilho foi Getúlio Vargas, que nós desprezamos e nunca estudamos direito. Isso é importante, porque ele foi ditador. Mas ele esteve... Você preferia quem desses três? Eu preferia Dom Pedro. Mas que coisa mais romântica, Oliveira. Mas eu prefiro a carta de 24. Veja, você não atentou ainda para esse pequeno aspecto. A carta de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, ela tem seu artigo 1º é o seguinte: o Império do Brasil se constitui pela união dos cidadãos. Artigo 1º da Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Os Estados Unidos do Brasil se constituem pela união dos Estados, territórios e Distrito Federal. Ponto. Que Constituição você prefere? Eu acredito que a utopia é grande na primeira, né? A utopia, mas que fez um governo de 49 anos, que é o governo de Dom Pedro. O governo de Dom Pedro II. As pessoas não tinham consciência ainda, não tinha televisão ainda. Tá certo, não tinha televisão, nem chegava a ser Wittenbergiana. Não tinha televisão ainda, mas você teve grandes nomes que ajudaram a construir o Império, que ajudando a construir o Império consolidaram, digamos assim, as condições morfológicas e geopolíticas para que a República se mantivesse. Mas hoje eles não fariam nada disso. Hoje estaria apoiando... Ah, mas espera aí, se você vai partir desse ponto de vista, de que os estadistas do Império não poderiam fazer nada... É melhor você continuar aí e dar por encerrada a sua carreira. Não, eu começo a carreira. O que eu não quero é romantismo. Romântico tem que se fuder para mim. Mas sem romantismo você não vive. Como é que você acredita que hoje possa existir um caudilho nesse país onde todos nós gritamos contra? Você, inclusive. Eu não grito contra os caudilhos, eu grito contra os falsos líderes. Os homens que dizem que pretendem... Veja, o caudilho tem uma grande bandeira. O caudilho tem uma grande bandeira. O caudilho, ele te comove. Veja, eu citei 3 nomes, não é exato? O Getúlio foi talvez o último caudilho. Você se recorda, é do nosso tempo. Bota o retrato do velho, bota o retrato do novo. Claro. Eu, na morte dele, atirava na Uni, dava tiro na Uni lá em Porto Alegre. na Uni não, perdão. Na UDN. Na UDN. Quer dizer, a troco do quê? Porque ele te comovia. Ele tinha um projeto que você reclama, não é certo? Um projeto muito, muito difuso. Se você lê o diário dele, você percebe que ele é um homem sofrido. Ele não é um romântico. Não é um romântico. Ele é um homem sofrido.
ele é um homem que sabe que depende do exército. Mais que João Goulart? Eu diria que ele é mais que o João Goulart, porque ele termina os diários dele em 1942, mais ou menos desta maneira. Para que continuar escrevendo estas coisas? Ponto. Não escreve mais. Uhum. Quer dizer, é um diário curiosíssimo, porque nos mostra todo, digamos assim, o jogo das pessoas. Eu não estou entendendo direito, Oliveiros Ferreira, eu não estou entendendo direito. Quero saber o seguinte, Você está me dizendo que eu sou romântico? Sou. Não, eu quero saber o seguinte, quem é que você diz, pega o mundo, pega Gengis Khan, pega Mao, pega Xu Enlai, quem é que você queria como caudilho nesse país, transfigurando essas figuras? General de Gaulle. Meu Deus, aquele que em 68 não deixou as pessoas fazerem nada. Como não deixou fazerem nada? Aquele que não queria a Argélia livre. Perdão. Como não queria a Argélia livre? Em 68 ele acabou com a possibilidade da imaginação no poder. Veja bem, como é que ele acabou com a possibilidade da imaginação criadora? Ele foi se assegurar, primeiro, do apoio do exército, porque ele ia fazer alguma coisa. Se assegurou do apoio do exército e o general Massy. Depois ele convocou eleições gerais. Dissolveu a Câmara e convocou eleições gerais. E os estudantes que estavam querendo a imaginação ao poder, quando se convocaram as eleições gerais, pararam. Mas é que ninguém ele tem culpa disso? Os trabalhadores não perceberam o que deviam fazer. Não, aí está seu engano também. Começou uma greve na Renault, fora de Paris, houve um morto, num choque com a polícia. Quando ele percebeu... Quantos mortos? Um. Não é maravilhoso? Pois é, mas 68, na Revolução 68 foi uma maravilha. Mas veja bem, os estudantes foram contra tudo. E de repente o general disse assim, tá bom, vocês podem continuar fazendo a sua bagarra e tudo mais, o seu Xianli, mas vai haver eleição. Você preferia quem, de Gaulle ou os estudantes? Eu prefiro o de Gaulle. Pensa um pouco. Não, estou falando sério, eu prefiro o de Gaulle. Não me provoca, Olivier. Não estou provocando, você que está me provocando. Eu quero saber o seguinte, você que é o maioral aqui, é possível defender uma economia de mercado num mundo de indigentes como o brasileiro? Não. Traduza. Não. Mas eles vivem falando que vão fazer isso. Eles vivem falando porque eles estão no pensamento único, bom dia. É stalinismo isso? O que é o pensamento único? É. Pode ser nazismo, se você quiser. E você colocaria o Stalin como um caudilho? Não, Stalin é um grande secretário-geral. É um grande secretário-geral que conhece as coisas. O síndico de um prédio? É o grande síndico de um prédio que conhece todos os podres de cada um dos condôminos. No que o Brasil e a América Latina se confundem e no que se distanciam? Se confundem na utopia da união. Se distanciam pela história, pela população, pelo tamanho, pelo fato de que lá fora ainda nós somos vistos como imperialistas. E como é que você começou a falar? Se confundem? Não. Eles se digamos assim, se assemelham pela utopia. Por quê? Que é a utopia da unidade latino-americana que está na última Constituição. E para que serve a utopia? Se você tiver alguém que a conduza, ela serve para tirar a gente do marasmo. Galeano, por exemplo, acha que sim. Você dá um passo, a utopia dá 2 passos. Você dá 2 passos, a utopia dá 4 passos. Para isso serve a utopia, para a gente seguir caminhando. Para a gente seguir caminhando. Mas é preciso que alguém nos indique o caminho. Mas você está anti-Brecht por excelência, hein? Feliz do país que precisa de heróis. Mas é evidente que nós precisamos de heróis. É curioso, nós estamos destruindo todos os heróis. Estamos destruindo o passado. Que heróis eram esses? Você teve heróis, você teve Dom Pedro, você teve os homens, digamos assim, os fundadores do Império, você teve o Zé Bonifácio, que ninguém conhece, você teve... Fala de 30 anos para cá para mim. De 30 anos para cá você não tem. Por quê? Porque há um esforço, eu diria que consciente. Eu não gosto de falar nessas coisas, porque dá a impressão que tem um doutor Fu Manchu aí conduzindo o processo. Não, não tem o doutor Fu Manchu, é o processo mesmo que conduz tudo. Mas de uns anos para cá, você reduz tudo à expressão da galhofa. Quer dizer, veja, o Dom João VI é um comedor de frango. Só que comer frango com a mão era uma coisa habitual naquele tempo. E depois a gente se esquece que Dom João VI trouxe com ele a biblioteca. Ora, para alguém carregar no navio daquele tempo uma biblioteca, não pode ser fugindo. Né?
Devia ser dentro de um plano. A gente esquece isso. Carlota Joaquina, a gente apresenta daquele jeito que foi apresentada. Carlota Joaquina tinha uma grande visão geopolítica. Ela queria anexar o que foi depois a província Cisplatina, porque a Argentina não poderia controlar as duas margens do Plata. Ela era tão, digamos assim, tão importante que na Bolívia houve alguns utópicos que chegaram a pensar em lhe oferecer a coroa de rainha. Depois Dom Pedro I. Dom Pedro I virou um garanhão. Se esquecemos que ele fez um império, que ele fez uma constituição, que ele fez o hino da independência. Mas o garanhão é o que a gente mais inveja nele. Pois é, mas esquece o resto da nação. Na hora que você esquece que ele fez um império, que ele fez uma constituição, que ele, digamos assim, agilizou um país, que ele construiu um país mal construído, 1800... Você está com esse passado, eu acho que o futuro já passou também. O país decide, o Brasil decide alguma coisa? Eu diria que não, mas só que nós estamos dizendo, nós não estamos dizendo para nós, que nós decidimos. E aí? E nós acreditamos, esse é o problema. Você acredita que acreditamos? Porque, do contrário, como é que você tem esse comparecimento, a imprensa toda, a televisão, a maior democracia depois da Índia? L'argent, e todo mundo... O que você aconselharia para essas pessoas que querem fazer a gente acreditar que o Brasil decide? Os que querem você poria acreditar... num paredão e mataria todos? Não. O Fidel faria isso? O Fidel faria. E você acha ruim? Veja, da perspectiva de quem está sentado nessa cadeira e coisa e tal, tranquilo, burguês, eu acho ruim. Ser tranquilo é ser trágico, Oliveira. Não seja tranquilo, não. Agora, veja bem, se eu estou no processo revolucionário, em 1962, eu escrevi uma frase mais ou menos assim: a política tem suas regras, duras umas, sujas outras, necessárias todas. Se você embarca no processo revolucionário, o que você vai fazer? O que você vai fazer num processo revolucionário? O ato institucional número 5. Não, isso foi bobagem. Foi bobagem, foi má informação, foi ceder. Foi ceder à pressão, digamos assim, da chamada linha dura, que não tinha programa, a não ser combater a subversão, a corrupção, não tinha programa, não tinha liderança. Quer dizer, pensou por um instante e pensou mais tarde, na eleição do Médici, pensou por um instante que o general Albuquerque Lima poderia ser o seu líder, ofereceram a ele o cavalo arriado, ele não quis montar para não romper a hierarquia, a disciplina. Quer dizer, o ato institucional foi uma bobagem, que não precisava. Fudeu esse país de... Não sei, quer dizer, abriu muita chance para, digamos assim, muita coisa ruim, não é certo? Muita coisa ruim. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu com a Tcheca, não é certo? O Victor Serge conta nas suas memórias que, por volta de 19, a Internacional foi ao Lenin e disse: camarada, precisa acabar com a morte administrativa. Não podemos fazer propaganda de uma revolução que mata administrativamente. Aí o Lenin concordou, baixou um decreto, o decreto foi para o Izvestia. O Dzerzhinsky, que era o chefe da Tcheca, nessa noite matou 240 e poucos. No dia seguinte foi o Lenin, ele disse: camarada, matei 200 contra-revolucionários. E o Lenin disse: muito bem. O ato 5, no fundo, foi isso. Quer dizer, estamos prendendo subversivos. E muitos não eram subversivos. Veja, eu diria que o risco que nós todos corremos, em grande parte por causa de românticos, não como eu, que clamam pela necessidade da ética na política. No instante que você reclama a ética na política, você divide o bem e o mal, certo? Maniqueistamente. Mas é evidente, é a ética. O que é a ética na política? Não tem o famoso dá lá, toma lá e dá cá. Sem o que você não consegue governar, não é certo? Com isso você elimina o diálogo. Eliminando o diálogo, você elimina a política. E você A política é como a esfinge. Se você não decifrar? Sabe resolver, não decifra, ela te engole. Lula poderia ser um caudilho? O Lula, não. Ele não tem o jeito de caudilho. O caudilho não poderia modificar o jeito? Não, você nasce caudilho.
O general de Gaulle foi o grande caudilho da França, não é certo? Ele nasceu caudilho. Nasceu caudilho. Um homem que como capitão, quer mudar a doutrina militar do país, lutando contra todos os generais, que foge, que deserta, a rigor é isto, não é certo? Que deserta para salvar a honra da nação. Esse é um grande caudilho, rapaz. Venezuela, últimos episódios. Chávez. Chávez Habla. está tentando fazer a sua revolução. Está tentando fazer a sua revolução. Num país que... É um caudilho? Quase, eu diria quase. Talvez a origem militar o prejudique.